Oi, gente, vamos falar então sobre o Fundo para a Educação, que a Câmara dos Deputados aprovou esta semana em 2 turnos, a proposta de emenda à Constituição PEC 15 de 2015. Guarde este ano aí, que torna permanente então o Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais de Educação. Estou falando do Fundeb, e essa aprovação amplia gradualmente a participação do governo federal em até um percentual de 23% a partir de 2026. Vamos lembrar aqui que, por ser uma PEC que agora torna permanente este fundo, ela precisa de aprovação em 2 turnos, né? Por 3/5 dos membros do Congresso Nacional, e por isso o texto, após a apreciação dos destaques lá na Câmara, ele seguiu então para o Senado Federal. Mas o que é o Fundeb? O Fundeb é um fundo, é uma reserva, valores aí que vem de verba pública, basicamente de impostos repassados aos estados e municípios para a gestão e manutenção da educação básica. E este projeto, gente, ele foi aprovado em 2007 e tinha uma data limite, venceria então no dia 31 de dezembro deste ano. A imprensa até mostrou aí que alguns estados, acredito que 9, precisaram no ano passado receber essa complementação desse fundo, desse auxílio formado então de impostos estaduais e municipais. Coloquei aqui um texto anteriormente que a União entrava com 10% desse montante arrecadado, e essa participação federal ela é usada para complementar esses fundos estaduais. Para se ter uma ideia desse volume, desse recurso do ano passado, estou deixando aqui o valor aí arrecadado do ano. Então, temos este mapeamento e um dos motivos para a criação desse Fundeb, para o auxílio, e porque hoje ele é um dos principais instrumentos de financiamento da educação pública no Brasil. Agora, veja só, falei que é uma PEC 2015, né? Por isso, a gente vê, então, que ela estava em discussão há 5 anos em Brasília, é muito tempo, né? E um complemento aqui, que o Fundeb não está na lei de teto de gastos. E a âncora fiscal do país é uma bomba relógio no governo de Jair Bolsonaro. E com relação aos professores, uma lei específica definirá o piso salarial nacional para a educação básica pública, e com a entrada, a vigência dessa emenda à Constituição, ficou explícito que o dinheiro do Fundeb não poderá ser usado para pagar aposentadoria e pensões. Então, 5 anos de tramitação, discussão. Aí o que o governo fez nos últimos dias? Entrou com uma proposta alternativa. Ele queria deslocar recursos da ampliação do fundo para a educação, para bancar aí um voucher creche. E o que faz sentido aqui? São vários pontos que confirmam a tese para um projeto de reeleição. E não sou eu que falo de projeto para se reeleger em 2022. O presidente já deixou isso muito claro. E o que queria o governo através do Ministério da Economia? 6 bilhões ao ano para esses pagamentos que seriam usados pelos beneficiários na rede privada. E pelo plano do ministro Paulo Guedes, um auxílio de 250 seria pago como adicional a beneficiários do novo Bolsa Família, batizado de Renda Brasil. A gente sabe que programas sociais chamam voto, né, gente? Esse ainda não foi reformulado oficialmente, mas será apresentado pelo governo. E se você der uma conferida aí nas páginas de alguns parlamentares, vai perceber que o Fundeb não saiu de questão, né? Foi muito debatido. E esse ano a gente tem também eleição aqui municipal. O governo ainda queria 70% do Fundeb com salário dos professores e outros servidores da educação. Deputados e governo divergiram sobre a proposta apresentada de última hora e tiveram que ceder em alguns pontos. Mesmo com a atuação do Centrão, ela é importante lá na Câmara, deixei até lá no meu Twitter um sinal claro de perda de apoio na casa, e eu falo das pesquisas daqui a pouco. Então, essa aprovação lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, teve aí como resultado de um acordo costurado de última hora, horas antes mesmo do texto entrar em votação. E a proposta estava tramitando há 5 anos lá em Brasília.
Mas o que tinha embutido lá quando fala na questão de reeleição? O adiamento do novo Fundeb para 2022, porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, tinha o desejo de jogar a questão à reforma tributária para a liberação de recursos extras que a União terá que aportar. E olha, a reforma tributária também foi entregue essa semana, depois aí de 1 ano e meio com a união de 2 impostos, projetos de simplificação sim, mas pode elevar a carga tributária, tira um pouco da indústria e penaliza o serviço. O assunto para um próximo vídeo, preciso estudar, é muito complexo, não domino muito bem. Vale uma lembrança aqui também sobre o teto de gastos, aprovado. Esse teto é um mecanismo de controle dos gastos públicos, uma pedra no sapato no governo, incluindo na Constituição em dezembro de 2016, durante a gestão Temer. E desde 2018, os gastos federais só poderão aumentar de acordo com a inflação acumulada, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. E voltando a essa questão aí da reeleição, embora na campanha o presidente não falou disso, mas deixou muito claro depois, a gente vê que o presidente Jair Bolsonaro tem perdido o campo daquela porcentagem que o elegeu. Ele teve abalos em sua gestão ao longo desse 1 ano e meio de gestão, quase 2, e teve várias pontuações. E a base de apoio ele perdeu aí, conforme mostram as pesquisas recentes, conforme também um apanhado que fez a revista Piauí. E o que o governo quer? Ele quer fazer uma série de viagens, inclusive com o presidente do PP, o Ciro Nogueira. E nessa série de viagens ele vai tentar recuperar a popularidade e ajudar os estados. Nesse contexto, está prevista até uma viagem aqui à capital mineira, seria em setembro, para apoiar o deputado Bruno Engler, que pode disputar a prefeitura de Belo Horizonte. E essa perda de popularidade nos grupos que o elegeram, que o presidente vai tentar ir buscar, no qual ele não teve quando foi eleito em 2018. A gente viu que na última eleição a pontuação dos votos indecisos trouxeram aí quem não estava no páreo uma popularidade maior, né? Seria uma razão para trocar o nome do Bolsa Família, então. É o que faz sentido aqui neste momento. E fica sobre essa questão. Teto de gastos é uma pedra no sapato do governo de Jair Bolsonaro. Por enquanto é isso. Volto no próximo vídeo. Se você gostou, compartilha e curta a minha página no Instagram. Até mais!